Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate. Eu quero a sua opinião, porque ela é muito importante, porque esse tema é nevrálgico, esse tema é realmente polêmico e até perigoso. Mas antes eu queria pedir a você, companheiro, que além de comentar nesse vídeo, além de deixar a sua opinião, porque para mim é muito importante, eu preciso realmente aferir o apoio que eu vou emprestar ao Dorival aqui nesse vídeo, inclusive o apoio que eu tenho emprestado ao Dorival nas minhas conversas alhures, qualquer lugar eu tenho falado muito bem do Dorival, não obstante alguns apontamentos, os quais eu discordei, mas no cômputo geral apoio muito o Dorival. Então queria que você deixasse o seu comentário, mas pediria também a você, meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, que se inscrevesse no canal, deixasse o like no vídeo e que prestasse atenção também, ali na descrição, a um link que eu deixei ali para você baixar o OneFootball, que no meu entendimento é o melhor aplicativo estatístico e informativo do futebol. Tem para Android e iOS. Então baixa ali o OneFootball, o link está ali na descrição. Companheiro rubro-negro, o Flamengo, depois que o Mister saiu, tem enfrentado problemas, eu vou dizer a você, sem nenhum medo de estar exagerando, colossais nas escolhas que fez para os seus treinadores. Colossais. Esse daí é o termo, eu acho até que é um termo eufemístico, eu podia falar até algo muito mais grave, que expôs exatamente a competência ou incompetência do Marcos Braz e do Bruno Spindel, e do Landim também, pela contratação de alguns elementos que vieram para o Flamengo e destruíram todo o legado do Mister, que puseram o Flamengo numa verdadeira terra arrasada. Primeiro foi o Domi, que desprezou tudo que o Mister fez e quis realizar um trabalho autoral. O Flamengo também demorou muito para poder tirá-lo. Depois, logo em seguida, assim que o Domi acabou de sair do Flamengo, foi demitido, no dia seguinte já estava chegando aqui o Rogério Ceni, e vocês conhecem a minha opinião sobre o Rogério Ceni. Claro, tem um ou outro que discorda, mas a maior parte entende realmente que o Rogério Ceni não era a cara do Flamengo, como o Landim disse, logo após o Flamengo ter conquistado a duras penas, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, porque eu sei que vocês sabem disso, aquele Campeonato Brasileiro de 2020. Eu quero te lembrar que com a eclosão daquela pandemia, todos, mas exatamente todos os boleiros, aqueles que falavam de futebol, todos os torcedores, apresentavam o Flamengo ali como o campeão da tríplice coroa, campeão de tudo naquele ano, em face das dificuldades que a pandemia iria gerar aos clubes de futebol. E o Flamengo, melhor estruturado que estava, teria condições de ganhar tudo, e só ganhou aquele brasileiro, companheiro rubro-negro, porque o Cássio nos salvou lá no Beira-Rio, você sabe disso. Logo após, o Landim foi lá e disse o seguinte, você se recorda: o Rogério Ceni é a cara do Flamengo. Meu Deus do céu, ele falou isso, e o Flamengo ficou ali patinando com o Rogério até que ele foi demitido. E aí, vocês sabem muito bem o que aconteceu com o Renato, que era a última alternativa e única que o Flamengo tinha. Contratar o Renato, teve um bom começo, se perdeu, entregou 2 jogos contra o Grêmio, perdeu a final da Libertadores, ainda que eu tenha certeza que tenha sido culpa daquele entregador de paçoca do belga, que graças a Deus não está aqui. Bom, você conhece bem aquilo que eu tenho a dizer sobre isso. No final do ano passado, os rubro-negros clamavam por um treinador. Nós confiamos muito no Marcos Braz e no Spindel, que viajaram daqui, achávamos nós, com a incumbência de trazer o Mister de volta. Todo aquele cenário apoteótico foi criado. Toda aquela pantomima que se transformou num espetáculo circense, isso mesmo, circense, um espetáculo de circo, com o Marcos Braz e o Spindel e o Landim protagonizando aquele espetáculo, trouxeram o Paulo Souza, e vocês sabem muito bem o que aconteceu. Um treinador que era a 6ª opção, acabou se transformando na 1ª opção, um treinador com uma base estatística nada recomendável,
com trabalhos muito mal feitos, desistência de trabalhos, demissões, ou seja, trouxeram o Paulo Souza. E aí, meus amigos, esse treinador acabou de pôr o Flamengo ali naquele deserto de tudo, de criatividade, deserto técnico, deserto de vitórias, ou seja, o time do Flamengo perdendo o Campeonato Carioca para o Fluminense, o time do Flamengo, meus amigos, flagrantemente ruim dentro de campo, más apresentações, ou seja, alguns rubro-negros, inclusive, mais realistas, apresentavam até uma projeção de que no final do ano nós sequer nos classificaríamos para a Libertadores. Isso aí os mais otimistas, porque os mais pessimistas, meus amigos, e não estavam de todo errado, julgavam até que o Flamengo, pela primeira vez na sua história, se esse treinador mequetrefe, o Paulo Souza, por aqui chegasse, o Flamengo seria rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez na sua história. Não adianta você negar comigo, porque você sabe muito bem que tinha essa conversa naquela época. Todos nós estávamos temerosos porque o Flamengo chegou, mesmo com esse elenco cheio de estrelas, a estar ali na zona do rebaixamento, algo vergonhoso. Recentemente até o Sampaoli disse que não era para que o Flamengo estivesse na 14ª colocação com um elenco daquele, quando o companheiro Dorival assumiu o time. Era para lá que nós iríamos, com o Paulo Souza no comando técnico. O Flamengo demorou muito, mas muito. E aí, meus amigos, muitas especulações de quem chegaria no Flamengo. Chegou ali o velho companheiro Dorival, que já tinha passado pelo Flamengo e tinha realizado bons trabalhos no clube, mas sempre com aquela incumbência de tirar o Flamengo daquela destruição, daquele arraso na sua geografia, ou seja, daquela situação de terra arrasada, porque realmente era uma terra arrasada a situação a qual o Flamengo se encontrava. E aí chegou o Dorival, teve ali um início difícil, também pudera, um time com dinâmicas ininteligíveis, um time que realmente se destruiu tecnicamente, jogadores postos em posições díspares, não afins às suas essências. O Dorival não demorou muito para poder começar a fazer o Flamengo jogar. E tanto o time A como o time B, com um controle de minutagem que realmente impede, ou vem impedindo que o Tanuri apareça. Veja bem, você nunca mais ouviu falar no Tanuri. Por quê? Porque não tem muitos lesionados. Isso é verdade em função de um reforço no elenco, mas em função também de um trabalho inteligente que ele está fazendo. É um trabalho simplório, é verdade, mas ele foi o primeiro, por exemplo, a encontrar uma dinâmica ali entre o Pedro e o Gabigol, juntos dentro de campo. Agora jogam juntos, porque realmente a face da terra não conseguia compreender por que o Flamengo tinha dois jogadores que eram os melhores centroavantes e eles não podiam atuar juntos. Ninguém conseguiu, o Dorival conseguiu. O time do Flamengo muito sólido, só ergueu o Rodinei, botou o Lázaro para jogar, botou o Vitor Hugo para jogar. A zaga do Flamengo, que não toma gols em profusão como tomava. O Dorival com aproveitamento excepcional, pois foi só o time B do Flamengo ter alguma dificuldade no jogo contra o Palmeiras, estava vencendo o jogo. E eu quero aqui te dizer, realmente ele demorou a mexer, demorou a promover substituições. Eu concordo, talvez tenha sido esse o problema. E agora ontem, mesmo numa vitória de 3-1, quando o Flamengo realmente foi muito pressionado pelo São Paulo, pois foi só isso acontecer para alguns conselheiros começarem a se manifestar e pedirem a saída do Dorival no final da temporada. Ora, francamente, companheiro, conselheiro, você aí, que se manifesta nos grupos de WhatsApp, você aí que fica fazendo política barata num momento como esse. Você aí, companheiro, tem que tomar vergonha e entender que o Flamengo está acima das suas predileções políticas. Veja bem, eu discordo muito do presidente Landim e uma série de questões, mas o Flamengo está muito acima de todo mundo. Então você aí, companheiro, tem que ficar calado e parar de ficar criando crise dentro do clube. Porque você incentiva o torcedor, você vai lá, faz aquele trabalho ali no WhatsApp, você vai lá, vai no Twitter, você fala também. E o Dorival, meu amigo, esse companheiro aqui, ele está muito bem.
Eu queria deixar bem claro para você, ele está muito bem no time do Flamengo e nós temos probabilidades bem concretas de conquistarmos títulos esse ano. Lembrando a você que ano passado nós passamos incólumes. Ano passado nós não ganhamos nada. E esse ano estamos muito bem nas 3 competições, porque se não fosse o trabalho do Paulo Souza, com esse trabalho do Dorival, o Palmeiras não ia estar tantos pontos na nossa frente. Lembrando a você que nós ainda temos condições de conquistar o Campeonato Brasileiro. Então eu tenho visto aqui nas lives, eu tenho visto no Twitter, tenho visto no Instagram, algumas pessoas já falando do Dorival, dizendo que o Dorival não tem que ficar pro ano que vem, dizendo que o Dorival não era o técnico pro Flamengo, o pessoal já depreciando o Dorival, depois que o Flamengo ontem ganha de 3-1, realmente não jogou bem, mas ele reconheceu que o Flamengo não jogou bem, certamente a pedagogia da adversidade vai funcionar e o companheiro vai corrigir. Assim esperamos os erros do Flamengo e nós vamos continuar a ganhar. É assim que nós temos que pensar. O time do Flamengo está muito bem. O time do Flamengo é tido como favorito na Argentina, no Uruguai. O time do Flamengo é favorito para muitos comentaristas aqui no Brasil e alguns torcedores e uma parte ali dos conselheiros nefastos ficam aí se manifestando, querendo a cabeça do Dorival. Francamente, companheiro, numa época como essa, eu quero bradar contra isso aqui. Então tem aqui a reportagem do Coluna do Flamengo, que não fala sobre isso, mas fala aqui de alguns números. O título é emblemático. Dorival Júnior eleva nível do Flamengo em meio a jogos como visitante. Dorival chegou no Flamengo dia 10 de junho, após a demissão do Mequetrefe e Paulo Souza. De lá para cá o treinador brasileiro ganhou confiança dos jogadores. Mequetrefe foi o termo que eu usei, não está aqui na reportagem não. Esse termo é meu. Elevou o nível de atuação do clube na Gávea, apesar de jogar 54% das partidas decisivas longe do Rio de Janeiro. Olha só, dos 22 jogos do Dorival, 12 foram realizados fora do Rio de Janeiro. Desses 12 aí, no entanto, apesar de atuar em grande parte dos duelos como visitante, o rubro-negro conquistou 7 triunfos, 1 empate e 4 derrotas, com aproveitamento de 61%, companheiro, fora de casa. Isso para lembrar você que o início do trabalho do Dorival foi aquele jogo contra o Internacional, aqueles 2 jogos contra o Atlético Mineiro, o Flamengo não estava encaixado ainda. Essas dinâmicas não haviam sido assimiladas ainda pelos jogadores. Então o Dorival tem um aproveitamento excepcional, se você for levar em consideração que quando ele chegou estava tudo destruído. Tudo destruído. E o companheiro ali, daquela forma mais simplória, consegue fazer uma boa gestão no elenco, você vê os jogadores jogando por ele. Ontem realmente não foi bom, mas mesmo assim ganhamos de 3-1. Estamos com uma boa vantagem para chegar lá na final. Vamos jogar terça-feira agora. Você sabe muito bem que quando eu tenho que reclamar, eu reclamo, mas eu acho inacreditável que alguém comece a querer a cabeça do Dorival agora, com um aproveitamento desse. Principalmente depois de ter ganhado o jogo. Pô, tá aqui, ó, com a vitória de 3-1, o Flamengo agora abre uma vantagem importante no duelo da semifinal da Copa do Brasil. O cara tem sido elogiado pelo trabalho que ele tem feito, quase sempre é o técnico da rodada. Ora, francamente, companheiro, você não acha que você tem que tomar vergonha nessa cara não de começar a falar do cara que encontrou tudo destruído e está construindo paulatinamente e numa velocidade até mais rápida que o mais otimista dos rubro-negros poderia pensar? Eu acho muita injustiça com o jogador. Eu queria que você desse aqui a sua opinião, companheiro rubro-negro. Eu queria que você, se concordasse comigo, apoiasse aqui o que eu estou dizendo e começasse a desconstruir esses caras aí que não tem o que fazer e que depreciam o trabalho de alguém que está muito bem aí. Ele pode até não ter nome, ele pode ser até muito diferenciado com relação ao mister. Não é o mister, pô, mas é o cara que está nos ajudando a conquistar alguma coisa aí, porque com aquele Paulo Souza, companheiro, nós íamos acabar disputando e conquistando o título da 2ª divisão. Olha que desonra. Era para lá que o Flamengo ia. Então, vamos louvar aí o companheiro, e você aí tome vergonha na sua cara, rapaz, e pare de criar crise. Estou aqui alertando para esse tipo de coisa que começa a acontecer. Isso aí é o que o jovem chama de torcedor modinha, que não estuda aquilo que está acontecendo no campo e começa a falar bobagem. Primeiro, rubro-negro, se inscreva aí no canal, deixa o seu like. Acima de tudo, o Flamengo. Depois, as predileções políticas. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, até